Pai. Faça, Senhor, coisas maravilhosas. Senhor, faça coisas poderosas nesta casa. Senhor, faça coisas tremendas, que maravilhosas nesta noite, meu Pai. Visita, Senhor, negativo. Livra o oprimido, necessidade de receber de montura, meu Pai. Tu és capaz de nesta hora, tu és poderoso nesta hora, nesta noite, meu Pai. Ainda que seja um lugar, uma hora, contigo, uma comida, meu Deus. Faça a obra, Senhor, nesta noite, meu Pai, em Jesus Cristo. O pé nesta noite, Espírito Santo. Trabalha esta noite no coração. Tira dúvida, Senhor, trabalho no amor. Tira, Senhor, aquilo que já está semeado, aquilo que já lançado na sua mente de cada um nesta noite. Opera, Pai, nesta noite, meu Pai. Trabalha nesta noite, Espírito Santo, meu Pai. Ele está sendo a colheita da casa. Ele está na situação do meu homem nesta noite. A resposta nesta noite, meu Pai. A tua palavra de Deus, pelos cruz, a Deus sabe, meu Pai, vai trabalhar nesta noite, Espírito Santo, Pai, Pai, Jesus Cristo, maravilhoso, meu Pai, meu Pai, Jesus Cristo, trabalha nesta noite, meu Pai, aleluia, faz uma boa hora nesta noite, tira a vida, todos os meus ministérios, meu Pai, vai acontecer nesta noite, Senhor, para a investimento, venha trabalhador, venha trabalhar, Senhor, nesta noite, meu Pai, precisamos do Senhor, meu Pai, precisamos do Senhor nesta noite, Senhor, meu Pai, vai transformar destino, Pai, de Jesus Cristo, viva, Senhor, faz a mulher, viva a formada, viva, Senhor, dá uma mulher de hoje, dá uma mulher barreira da lua, fronta, dá uma mulher nesta noite, ela vai te trabalhar, Senhor, operando, Espírito Santo, que a liberdade nesta noite, liberar, que a liberdade nesta noite, ela vai te levar a tua segurança, ela vai dar a certo, uma bendito, Senhor, tu és bendito, tu és maravilhoso, Senhor, tu és o poderoso da hora sua, pela glória, tua oração é tua, Pai, em Jesus Cristo, Senhor, eu creio nesta noite, dá certo, eu creio na sua ajuda, eu creio na sua trabalho nesta noite, meu Pai, alma do Senhor, vida do Senhor, mas eu vejo uma pessoa, a igreja saber que o meu caminho é verdade, a vida, Senhor, que ele vai Pai, se não for meu filho, meu Pai, aquele morreu, estou terceiro dia, que faz presente a nossa vida nesta noite, meu Pai, o Senhor é Deus, glória, Senhor, glória a Ti, na batalha, a nossa antiga, nesta noite, na Senhor, bendito, poderosa glória, a Santo Israel, olhando para tribunal, Deus te ajuda, verdadeiro, Senhor, acima da presença, Senhor, e acima da tua agita, da nesta noite, meu Pai, glória, aleluia, Senhor, meu profundo, muito escondido, para que tu possa liberar, para que tu possa fazer, Senhor, aleluia, nós vemos ciente do poder do presente, do teu história, Senhor, só como chão de corpo, Senhor, que contempla tudo, que dá substância na terra, tu sabe nos dar cada nesta noite, tu sabe mais e cuida, meu irmão, tu sabe, Senhor, que cuida da minha irmã nesta noite, meu Pai, vai levando cada casa nesta noite, vai levando a situação. Esta noite, meu Pai, um espírito permanente, meu Pai, pessoas divinas, tem pessoas com os pensamentos, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, vai nos ver construindo, vai nos ver esperando, meu Pai, que não pega mais vai pregar, aquele que não lava mais vai honrar, Senhor, glória, porque eu sei, Pai, eu certeza, quando vai na casa, Senhor, algo acontece, meu Pai, eu creio que alguma coisa deixa chegar, Senhor, tu és capaz de levantar, onde ninguém imagina, Senhor, olha, tu és poder para mover, Senhor, imagine, para trabalhar esta noite, Senhor, para o teu povo, ao favor da tua igreja nesta noite, meu Pai, só o Senhor é Deus, Xarabanal, só o Senhor resgata Israel, vai ver Israel passando pelo povo, pelas águas, eu creio que não vai queimar, ele não morará, Senhor, porque é céu do céu, aqui vem céu nesta noite, meu Pai, está vindo aqui desesperado, meu pro lado, para o outro, Senhor, Deus não tem mais saída, não tem mais solução, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, tu és saída, tu és solução esta noite, meu Pai, vem com refrigério, Senhor, vem com paz,
nesta noite, meu Pai, eu oro, que o meu espírito, ele vai tocar nesta noite, eu pela vida conjugal, sentimental, financeira nesta noite, meu Pai, abre as portas de uma forma nesta noite, meu Pai, opera nesta noite, Espírito Santo, até que não sei que na tua presença, Senhor, que venha sentir, meu Pai, algo sobrenatural, Senhor, algo grandioso, algo poderoso nesta noite, meu Pai, porque eu creio, Senhor, ela mandar uma série para trabalhar, você que vai com esse momento oportuno, você que vai com esse momento notório nesta noite, meu Pai, o Espírito de Deus vai cair por terra, o Espírito da Contana vai cair por terra, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu tenho esta noite, que o laço, o embaraço, meu Pai, a confusão na mente vai cair por terra nesta noite, meu Pai, a igreja é sua, meu Pai, eu creio, que as portas do inferno da rascunha e comanchou, não prevalecer sobre a tua igreja nesta noite, porque maior é o que está conosco nesta noite, meu Pai, o Criador do céu e da terra, é Deus Abraão de Jacó, é Deus Jeremias nesta noite, que conhece o capelo e a trono, eu vou pegar por nós, e vós, galera, nesta noite, eu creio, que viu para nosso lado, 10.000, a nossa direita nesta noite, meu Pai, eu te levo nesta noite, vai ser quebrado, eu te levo no culto, escondido, vai mudar nesta noite, eu dou uma curva, tem que sair, Pai, vai ser quebrado em nome de Jesus nesta noite, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, segue esse ambiente que é a tua presença, meu Pai, vai ter que subir a escada, Senhor, da cara, vai sentir a tua presença, meu Pai, glória, oh Senhor, tu és Deus, que o fogo venha arder, que o fogo venha queimar, Senhor, no altar, para nós, que a chama venha se apagar, Senhor, glória, que não venha se entregar com vinho, que a contenda vai se encher, mas Espírito Santo nesta noite, meu Pai, vai enchendo, Senhor, vai tocando, Senhor, vai batizando esta noite,
esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel, não temerás espanto noturno, nem cego que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nem mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque os teus anjos darão ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisará o leão e a áspide, calcarás aos pés do filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também livrá-lo-ei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei, glorificá-lo-ei. Darei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. As palmas para o Senhor. Senhor.
verdadeiramente de valor na presença do Senhor. Querer a vontade dele, renunciar nossas vontades, fazer somente o querer do Pai. Aleluia! Agradecido pelo Senhor. Aleluia! Aleluia! Maravilhoso Deus. Glória a Deus! Aleluia. Glória a Deus! Aleluia! 77. Aleluia. Glória a Deus. Guarde o contato. Louvado seja Deus. Aleluia. Queres nesse mundo ser um vencedor? Queres tu cantar na luta finador? Queres ser alegre qual bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás. E tu encontrado com teu Salvador. Este mundo viver muitos apenas, cujos corações transformam em pesar. Dai-lhes a mensagem pra você entrar. Com Deus o contato, eles o guardar. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás. E tu encontrado com teu Salvador. Como não viver, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em ti ver. Guarda o contato, guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás. E tu encontrado com teu Salvador. Deixar que o Espírito levante meu ser. O amor de Cristo vive ao prazer. Queres deste mundo uma venceria. Guarda o contato, libera poder. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu
do Espírito Santo de Deus e as palmas do Senhor. Amém? Glória a Deus, amém? Palma para Jesus, mais forte, louvado a Deus, amém? Estamos numa paz de Jesus, amém? Quem está feliz no seu nome, glória a Deus, amém? Então, graças a Deus, em nome de Jesus. Graças a Deus. Pastor Jerry, olha a palavra inicial aqui em nome de Jesus, amém? Glória a Jesus. Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Vocês estão sentindo a presença de Deus? Glória a Deus. Agora a palavra em Salmo 51, louvado seja Deus. Aleluia. Deus tem coisas novas para acrescentar na tua vida hoje, irmão. Deus vai fazer coisas grandes, louvado seja Deus. Todo culto é um culto diferente, viu, irmão? Louvado seja Deus. Aleluia. Deus está abençoando a vida de alguém aqui. Glória a Deus. Pastor, como eu estava orando, pastor, faz um tempo que eu estava orando pela tua vida. Deus mostrava para mim o irmão escrevendo um livro, irmão. Deus ia abençoar esse livro na terra, viu? Ramachaya Kamanaya Sérvia. Eu via você escrevendo este livro e Deus ia abençoar grandemente. Tem muitos versículos que um ponto muda até o sentido dele, o aveiro, o acento muda tudo. Deus falava para mim que você ia começar a ver o oculto e o profundo da palavra, na Baixada Camandai, e este livro ia te abençoar, ia abençoar muita gente, viu? Xarabaia, Sébia, Alamassone, que a Sébia, que Deus é contigo nessa noite. Louvado seja Deus. Deus visita a tua saúde também, viu, pastor? Deus é contigo, viu? Deus também visita a tua esposa na saúde, viu? Deus está dando vitória para o casal nessa noite. Louvado seja Deus. Salmo 51, amém, irmão? Meu Deus, aleluia. Verso 10 diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna a mim da alegria da salvação e sustenta-me com o Espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Pode se assentar, louvado seja Deus. Tem glória a Deus aí, Davi estava vivendo um momento mal de sua vida. Muitos acreditavam que ele estava se afastando de Deus por conta de Batseba, louvado seja Deus. Isso vinha trazendo um esfriamento muito grande espiritual na vida de Davi. Louvado seja Deus. Então ele não foi procurar ninguém no WhatsApp, nem no Facebook, nem no Instagram. Ele não foi procurar ninguém, aleluia. Ele falou com Deus: Deus me purifica novamente, aleluia. E cria em mim um coração, Ramachai, renovado. Deus está renovando gente aqui nessa noite, aleluia. Louvado seja Deus. E ainda mais ele fala: Senhor, não me lança fora da tua presença. Talvez alguém já desistiu de você, talvez alguém já não acredita mais no teu chamado, talvez até mesmo você diz que não vai acontecer nada na tua vida. Mas Davi fez oração de Deus falando assim: Senhor, não me lance fora da tua presença, e nem retira de mim do Espírito Santo. O Espírito Santo não está apagado na tua vida hoje aqui, não, irmão. Deus está renovando a presença dele na tua vida nessa noite. Deus vai levantar gente aqui nessa noite. Deus, aleluia, não retira o Espírito ainda. É você que não fez oração para Deus te renovar. Quando você fazer a oração no renovo, Deus vai renovar a tua vida nessa noite. Louvado seja Deus. Eu sinto a presença de Deus forte aqui, irmão. Eu acho que ainda continua de quarta-feira ainda. Arabaxeira mandaram cego. E Davi ainda fala: Senhor, me levanta porque eu vou pregar a tua palavra para que muitos venham se converter. Então Deus está chamando a tua vida nessa
nessa noite, quem crê, aplaudindo bem forte a cena dessa oportunidade. Vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Aleluia. Quanto mais oração, mais poder em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos orar em nome do Pai, em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome nesta noite, Pai. Engrandecido seja o teu nome nesta noite, meu Pai, aleluia, glória. Senhor, toma a tua igreja nas tuas mãos nesta noite, meu Pai. Senhor, que eu possa visitar cada irmão, Senhor, aqui nesta noite, meu Pai, aleluia, glória. Senhor, trabalha grandemente, poderosamente nesta noite, lá mandar a macé, sobre cada irmão da Câmara do Show, sobre cada irmão nesta noite, Senhor, tu sabe como se encontra cada um nesta noite, meu Pai, que tu possa visitar cada um nesta noite de forma poderosa, de forma grandiosa nesta noite, meu Pai, que o mal, Senhor, meu prevalecer, Senhor, que o mal, Senhor, venha cair por terra nesta noite, todo espírito de acusação, meu Pai, seja quebrado, toda seta, todo mal inflamado, o adversário nesta noite, meu Deus, venha cair por terra nesta noite, meu Pai, é por libertação nesta noite, meu Pai, só o Senhor que liberta, Pai, só o Senhor que transforma, só o Senhor que restaura, meu Pai, glória, leva a tua palavra, porque a Bíblia de João 8:32, conhecer a verdade vos libertará. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, ninguém vai ao Pai, se não for por ele, não é pastor que liberta não, meu irmão, que liberta que é Jesus, ele que transforma, ele que opera maravilha, sinais e prodígio. Se ele estiver na casa, nada acontece, mas se ele estiver na casa, algo acontece, aleluia. Olha que nossos olhos humanos sejam impossíveis para mim e você, mas para Deus nada é impossível, meu irmão. Ajuda Deus quem entender nesta noite de igreja, se Deus vai com esse momento da camandola massaia, oportuno para mim e para você, porque Deus quer agir nesta noite, agora. Se fizer um trabalho na música da tua vida, vai ser quebrado. Se fizer um trabalho da tua vida, vai ser quebrado. Vai receber uma jurada, vai ser quebrada. Vai receber a mata filha no cemitério. Vai ser quebrada nesta noite, agora. Deus vai ver nesta noite na sua boca, porque eu creio as portas do inferno não permanecer sobre a igreja do Senhor. Deus é maior que a mudança nesta noite, agora. Eu Deus soberano dos Jeremias, eu criador do céu até nesta noite, agora. Deus vai ver nesta noite sobre a tua
capacita, louvado a Deus. Se Deus escolheu, porque Ele tem um plano sobre a tua vida, louvado a Deus. Talvez você se ache incapacitado, louvado a Deus. Mas quem me chamou, quem capacita, Ele te levanta, louvado a Deus. Deus foi uma história de pessoas que nesta noite, louvado a Deus. Porque Ele te conhece, na macé. Aquilo que você não é capaz de fazer, Deus é capaz de fazer sobre a tua vida e sobre a minha vida, em nome de Jesus Cristo. Só basta você crer naquilo que Ele fala comigo e fala contigo na macé. Deus provoca pessoas aqui nesta noite, porque eu conheço o profundo de cada um nesta noite. Sou eu Deus onipotente, sou eu Deus onipresente, eu escolho o teu coração nesta noite, amor. Talvez você ri por fora, mas por dentro você chega na camanchore, porque essa tristeza, porque essa tristeza, uma alegria nesta noite, não é alegria carnal, não, é alegria do céu, algo espiritual, que nunca sentiu, vai sentir nesta noite, amor. É a presença,
cumprimentar todos na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Sentindo a presença de Deus. Meu Deus, se aqui embaixo está boa a festa, imagina lá no céu, pastor. Glória. Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus, aleluia. E hoje vai ter festa no céu, estou profetizando, hein? Vai ter festa no céu hoje, aleluia. Diga mesmo que está ao seu lado, não olha para ele, olha para você, hoje vai ter festa no céu, aleluia. Oh, glória. Diga para ela, que bom que você veio hoje. Isso. Olha para ela, olha para ele, dá um sorriso assim, que bom que você veio hoje, aleluia. Isso. Você já deu um tapa na cara de Satanás, porque ele tentou te ver por isso. Ele tentou te parar hoje para que você não viesse aqui receber a tua vitória, louvado seja Deus. Mas Deus te trouxe aqui hoje porque Ele tem uma palavra para você. Amém? Então vamos correr porque eu quero ouvir a palavra, pastor. Palavra, né? Palavra, né, Jesus. Vou apresentar os visitantes. Aquele ou aquela que foi mencionado o teu nome, levante com a mão para que nós possamos te conhecer, amém? E em seguida falar disso de oferta, amém? Nossa irmã cooperadora Sara, amém? Seja bem-vinda, jovem ali, louvado seja Deus. Nossa irmã também Vitória, seja bem-vinda também, outra jovem, Glória. Está cheio de jovem hoje, eu também sou jovem, né? Somos jovens, né, pastor? Somos jovens. Laura, irmã Laura, mais uma jovem, Glória. Rosenilde, é isso? Amém, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Gabriel, é isso? Gabriel? Amém, mas um jovem, Glória. Ah, já sei quem trouxe, foi a Camila, né? Foi não? Eita glória aí, tá vendo? Trouxe um bocado, hein? Você trouxe alguém hoje? Ah, não vale, né? Júlia, cooperadora de novo, seja bem-vindo, mas rapaz, eu vou ficar constrangido aqui, irmão. Meu Deus do céu. Trouxe alguém hoje? Meu Deus do céu, vou deixar pra lá, né? Outro dia. Luana, seja bem-vinda também, mais uma jovem, glória, hein? Ágata, glória a Deus, mais uma jovem, glória, hein? Tá vendo? Um culto de jovens hoje. Oh, Jesus. Aline, seja bem-vinda. Oh, Aline, glória a Deus, Aline. Aline, seja bem-vinda, viu, Aline? Em nome de Jesus. Vera, a mãe da Aline, glória a Deus, hein? Oh, Deus abençoe. Natália, seja bem-vinda, irmã, em nome de Jesus. Natália está aqui, tá, gente? Está aqui do ladinho, aqui, em nome de Jesus, amém? Como é que a igreja recebe os visitantes nessa noite? Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, ele vai sair e voltar de novo, louvado seja Deus, hein? Voltar no nome de Jesus. Agora tem musiquinha, entendeu? Agora que eles vão voltar mesmo, louvado seja Deus, hein? Visitante, seja bem-vindo. Presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo. Tua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Deus te ama assim. Você tem motivo para aleluia. Deus te ama assim. Você tem motivo. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos, louvado seja Deus. Fique à vontade, porque vocês estão na casa do Pai. Quando quiser vir cultuar conosco, pode vir, as portas estão abertas para receber em nome de Jesus. Então se sinta abraçado pela igreja, todos para Cristo e pelo Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Vou deixar uma palavrinha aqui breve. Louvado seja Deus. Em 2 Coríntios também, que fala de dízimos e oferta. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu vou ler aqui a partir do verso 10. Amém? Glória a Deus. A sementeira e a colheita. Ora, aquele que dá semente ao que semeia em pão para alimento,
também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo vós em tudo, para toda generosidade, o qual fez que por nosso intermédio seja tributados graças a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmão, aqui é uma palavra que fala de ofertas. Louvado seja o nome santo do Senhor. O Antigo Testamento falava de dízimo. Louvado seja o nome santo do Senhor, de tudo aquilo que passava pela minha mão e tinha que trazer as primícias da casa do Senhor. Tudo, alimento, os gados, louvado seja o nome santo do Senhor, tudo. Mas no Novo Testamento vai dizer que aquele que semeia pouco, o povo também colherá. Mas o que semeia com fartura, com abundância colherá. Contribua segundo aquele propósito no teu coração, não por tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama aquele que dá com a... Pastor, mas se eu quiser dar 5%, é do seu coração, louvado a Deus? Claro que pode. Pode. Seja fiel no pouco e no muito eu te colocarei, louvado seja Deus. O Antigo Testamento, louvado seja o nome santo, se tinha uma ordenança. O Novo Testamento é oferta. É por isso que o Senhor diz, louvado seja Deus, que nós não devemos trazer por tristeza, por necessidade. Eu vou levar para cá o Senhor porque Deus está precisando. Não, Deus é dono do ouro e da prata. Quem não tem as portas abertas é o Senhor. A Bíblia vai nos dizer, pode já passar já, a Bíblia vai dizer que lá no livro de Lucas, capítulo 21, que Jesus sentou, observou os ricos lançarem as suas ofertas no gasofilaço. E viu também uma pobre viúva pegar 2 moedinhas e colocar lá, depositar. Jesus observa, olha para os seus discípulos e diz assim: olha, verdadeiramente essa mulher deu tudo que tinha. Deu a melhor oferta do que os ricos. Por quê? Os ricos deram aquilo que lhes sobrava, louvado seja Deus. E Deus não está preocupado com a quantidade, mas está preocupado com a qualidade nesta noite. Talvez você não tenha aquilo que você queria trazer. Talvez seja somente 2 pequenas moedinhas. Jesus está dizendo: seja fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Mas não é por tristeza ou por necessidade, porque Deus é aquele que dá com alegria. Vou contar algo para você rapidinho nessa noite. Um dia, pastor, eu olhava o Senhor e dizia assim: eu prometo que eu vou trazer o dízimo todos os dias, todos os meses para casa do Senhor. Mesmo que atrase 3 parcelas do meu carro, que atrasa a conta de água, de luz, telefone. E a minha oração era assim: eu falava, Senhor, eu prometo. Olha só. Aí o Senhor fez o quê? O Senhor me prova o coração e esquadrinha. Aí o Senhor me provou. 3 parcelas do carro atrasadas, estava dando busca e apreensão. 3 contas de luz já dando corte. 3 contas de água. Eu falei, meu Deus, e agora? E eu não conseguia mais dizer. Procurei o pastor e falei, pastor, deixa eu mais falar disso, meu oferta, não? Falei, mas avisa a pastora, que senão ela vai esquecer e aí vai me dar oportunidade. E aí, orando 1 mês, 2 meses, eu não conseguia dizimar, mas Deus foi profeta e falou assim: ó, aquele dinheiro que está lá, e tinha um dinheiro na conta. Só que eu não conseguia trazer o dízimo para a casa do Senhor. Deus foi profeta lá no monte e falou assim: aquele dinheiro que está lá é para você trazer para a casa do Senhor. Porque eu provei o teu coração, louvado seja Deus. Então é o seguinte: a partir daquele dia eu comecei a orar diferente, louvado seja o nome santo. Nunca faça promessas que você não possa cumprir. Quando eu depositei aquele dinheiro no envelope, eu falei assim: Senhor, me dê sabedoria, Senhor, para continuar a dizimar e ofertar na tua casa com alegria, como a oferta da viúva pobre, porque ela dizimava com amor e com alegria, e não por necessidade, louvado seja Deus. A partir daquele dia, louvado seja o nome santo, as cadeias novas da minha vida financeira foram desatadas, louvado seja o nome santo, e a minha oração foi diferente, louvado seja Deus. Aí a partir da tua oração, Deus ele vai começar a mover, Deus vai começar a trabalhar, louvado seja o nome santo no Senhor, porque tem vezes que você tem que orar diferente. Fala assim: Senhor, me dê sabedoria para dizimar na tua casa. Que o dízimo e a oferta da sua casa seja para serviço do Senhor e para a manutenção da tua casa, Senhor. Para manter a casa em ordem, para manter a tua casa limpa, louvado seja Deus, para organizar aquilo que é do Senhor, louvado seja Deus. E a partir desse dia o Senhor começou a me honrar, louvado seja Deus, e eu voltei a dizimar na casa do Senhor. Amém, meus irmãos? Então, seja sábio na oração, louvado seja Deus. Então não faça propósito ou promessas que você não possa cumprir, louvado seja Deus, porque Ele vai provar o meu e o teu coração, louvado seja Deus. Amém? Se coloque de pé, louvado seja Deus. Agora chegou a hora da palavra, amém, meus irmãos? Estão somando para cá, louvado seja Deus. Senhor Deus, meu Pai, e em nome do Senhor Jesus, aqui está os dízimos e as ofertas da tua casa. Abençoe poderosamente e grandemente a todos os dizimistas, a todos os ofertantes, a Pai, que dizimaram, Senhor.
E aqueles que não têm com que dizimar e ofertar na tua casa, mas tem um grande desejo no coração, Pai, de se tornar um dizimista e um ofertante na tua casa, Senhor. Que através do dízimo de cada um dessa noite eu possa repreender o devorador, o migrador, o cortador, o destruidor, para que o teu nome venha sendo edificado. Desata também, papai do céu, papai querido, o valor da vida financeira de cada um aqui nessa noite, porque o Senhor é poderoso, Senhor. Tu és o dono da porta, Senhor. Tu és a própria porta, e a porta que tu abre ninguém fecha, a porta que tu fecha também ninguém consegue abrir, Senhor. E nessa noite nós o glorificamos o teu santo nome, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, pelo pão de cada dia, Senhor, e por nos suprir as nossas necessidades, por estarmos aqui hoje, para a glória e louvor do nome do Senhor. Amém. Pode nome do Senhor. Vamos orar pela vida do pastor, amém? Louvado seja Deus, só vou para cá. Eu creio que Deus vai ministrar a palavra no coração do servo. Eu creio que Ele vai ser um canal de bênção nessa noite na minha vida e na tua vida, amém? Senhor Deus, Pai. E em nome do Senhor Jesus, está aqui o teu servo, o teu filho, Pai, nessa noite como instrumento, como ferramenta, como um canal de bênção neste lugar. Que ele diminui seu cresça, que ele escapar de seus assentos. Se for preciso, Pai, que ele não desapareça, Senhor. Porque quem tem que continuar aparecendo aqui é Ti, Senhor Jesus, pelo Espírito Santo de Deus que já paira neste lugar, Senhor. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, prepara este local, Senhor. Prepara este ambiente, prepara a nossa mente, prepara também o nosso coração, meu Pai. Para que nessa noite a Tua palavra seja uma semente, Senhor. Onde possa, Senhor, ser semeada e possa buscar em cada coração uma terra fértil, Senhor. Onde possa ser semeada e plantada, Senhor. Onde possa, Senhor, produzir resultados, Senhor. Onde ela possa dar frutos nessa noite, fruto digno de arrependimento, para louvor e glória do nome do Senhor, que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos. E assim, então, abençoa a vida do teu servo, o ministério, a casa, a tua igreja, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e as palmas que glorificam o Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Só um pequeno ensaio, né, irmãos? Se aqui está acima, imaginou do céu. Vamos louvar a Deus por esta noite, pelo convite do pastor Rodrigo, pela vida de cada um dos meus irmãos. Pastor Jerry, Deus te abençoe. Bem, desde que eu entrei aqui, eu vi Deus falar conosco, irmãos. Pastor Rodrigo, meu pastor, Deus abençoe. Tiago Alves, pastor Robinho, irmão Leandro, Leonardo, Deus abençoe a todos. Meus irmãos, eu quero trazer uma palavra nesta noite. Eu confesso para os irmãos que eu saí de casa pensando em 2 discursos, irmãos, nesta noite. E todo culto, irmão, existe um nome chamado liturgia. E aí a gente precisa ficar atento para ver como é que Deus está querendo levar o negócio, né? Isso, principalmente os obreiros, tem que ficar muito atentos sobre isso daí e não mudar aquilo que Deus quer continuar fazendo no nosso meio, amém? Então eu estaria em pecado hoje se eu não desse sequência à liturgia deste culto, amém? Meus irmãos, existem 3 tipos de revelações, tá? A revelação herdada, a revelação por intermédio de estudo e aquela que é revelada na hora, né? Por exemplo, a de João na ilha de Pátimo, ela não foi herdada, ela também não foi estudada, ela foi recebida na hora. Aquela revelação que o apóstolo São Paulo também teve, não foi herdada, não foi pesquisada, mas foi recebida. É por isso que Paulo diz: eu não recebi nada de homem nenhum, foi de Cristo. Paulo fala sobre isso. Então, o primeiro livro da Bíblia, irmãos, do Novo Testamento, abra comigo aí por bondade, capítulo de número 21. Não é Marcos, tá, irmãos? Se a gente fosse correr pelo original, Marcos seria o primeiro livro do Novo Testamento, mas é Mateus, tá? Nós vamos seguir como está aí. Mateus, capítulo de número 21. Glória a Deus. Mateus, capítulo 21. Eu quero ler aqui, meus irmãos. Glória a Deus. Eu quero ler o versículo de número 17, o versículo 18, o 19 e até o 20, amém? Você acompanha aí
a sua Bíblia. Mateus capítulo 21, versículo 17, diz assim: E deixando-o saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. De manhã, ao voltar para a cidade, diga comigo, teve fome. Teve fome. Isso é muito importante, irmãos. Avistando uma figueira à beira do caminho, dirigiu-se a ela, mas não achou nela senão folhas, e disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. Imediatamente ela secou. Quando os discípulos viram isto, perguntaram espantado: como secou imediatamente a figueira? Tome seu assento, adora a Deus. Aleluia! Amados, nós vamos bater um papo aqui nesta noite. Claro que é um papo sadio. O cristão tem que, quando ele se une, só tem que abrir papo sadio. Esse negócio de fofoca, né? Isso não é papo sadio, né? É falar de Cristo, falar das maravilhas que Deus tem feito em nosso meio, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1, Lucas vai relatar uma história ao seu mestre Teófilo, e ele diz que Jesus, ele primeiro fez para depois ensinar. Muitos querem ensinar sem fazer. Aleluia! Então Jesus faz e ensina. A vida de Jesus era um exemplo em tudo, irmãos. Tudo aquilo que ele ensinava é aquilo que ele fazia. Então o tema dessa mensagem, eu quero que você repita comigo: propaganda enganosa. Propaganda enganosa. Amém. Glória a Deus. Quem falou aí está cheio? Amém. Então vamos lá, irmã. Meus irmãos, Jesus está em Jerusalém. Jesus sai de Jerusalém e resolve ir para Betânia. Ele foi repousar, ele foi passar a noite em Betânia. O texto está dizendo aqui no primeiro capítulo que ele estava na cidade. Que cidade? Jerusalém. Então ele sai de Jerusalém e ele vai para Betânia passar a noite. Provavelmente ali a casa de Lázaro. Era uma casa de pessoas que Jesus gostava muito. Toda vez que Jesus passava por Betânia, ele não deixava de repousar na casa de Lázaro, de Marta e de Maria. Então nós acreditamos que ele agora, ele saindo de Jerusalém, ele passa por Betânia. E ele descansa na casa de Marta, Maria e Lázaro, que era amigo deles, né? Aí Jesus passa a noite lá. De manhã, provavelmente na segunda-feira pela manhã, Jesus está voltando para onde? Para a cidade, para Jerusalém. Então Jesus, ele tinha uma vida muito corrida. Jesus pregava, Jesus nunca pregou, a vida dele foi ensinando, né? Jesus nunca pregou, a Bíblia não diz que Jesus pregou, diz que a vida de Jesus era ensinar, né? Então Jesus, depois de um dia cansado, ainda chegou em Betânia, provavelmente foi dormir tarde ali com seus amigos, batendo uma prosa, falando da missão dele, falando do Pai, né? Enfim, foi dormir tarde, acorda pela manhã cedo, ele resolve voltar novamente para Jerusalém. Ele tinha uma agenda em Jerusalém. Então, Jesus voltando, à beira do caminho, irmãos, alguém diz que Jesus viu essa figueira de longe. De longe Jesus fez. Olhou aquela figueira e Jesus, por que Jesus foi até aquela figueira? Porque ele tinha fome, não esqueça disso. Jesus tinha fome. Então Jesus não vai a essa figueira à toa, porque ele viu ela bonita. Não, ele foi porque ele tinha fome, né? Se você ler o relato de Marcos, o Sobreiro vai me ajudar agora. Marcos capítulo 11, o relatório de Marcos, que ele fala sobre essa mesma figueira, é interessante porque Marcos capítulo 11, alguém pode ler o versículo de número 13 aí, pastor, em alta voz? Marcos vai dar um relato, porque essa figueira ela está cheia de folhas, e a figueira, irmãos,
ela nunca produz folha para depois produzir o fruto. É primeiro o fruto para depois produzir as folhas. Então, quando ela mostra que ela está com folhas, ela está dizendo, eu tenho fruto. É por isso que Jesus foi até ela. Marcos 11:13, pode ler, pastor? E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então você vê, irmãos, que Marcos dá um relato perfeito sobre essa história, que não era tempo de figo. Então a figueira, ela produz primeiro frutos para depois folhas. Então Jesus viu de longe. Eu acredito que Jesus estava dentro da sua forma humana. Jesus tinha duas naturezas, uma divina e uma humana. Jesus era Deus, ele nunca deixou de ser Deus, ele continua sendo Deus quando ele veio na terra. A diferença é que ele, sendo Deus, Paulo diz que ele se aniquilou da sua forma divina, se fez carne e habitou em nosso meio. Mas Jesus nunca perdeu a sua natureza divina. Há momentos que a natureza divina de Jesus trabalhava e tinha momentos que a natureza humana de Jesus trabalhava. Por exemplo, na natureza humana, ele teve fome, ele defecou, ele urinou, ele comeu, ele chorou, teve sentimento, como eu e você. Mas na natureza divina, foi o único que viu atrás da cruz, foi Jesus, mas ninguém nunca viu atrás da cruz, não entendeu. Por exemplo, Jesus na sua natureza humana, ele tem sentimento, ele tem fome, ele urina, ele defeca, enfim. Mas na natureza divina, Jesus, quando disse, Pai, se possível, passe de mim esse cálice, Jesus estava dentro da sua natureza humana. Agora Jesus entra na natureza divina e ele diz assim, Pai, todavia não seja feito a minha vontade, mas a sua vontade. O que Jesus viu atrás da cruz? Eu e você adorando ele nesta noite. Por isso ele diz, Pai, faça a tua vontade e não a minha. Então Jesus, irmãos, era isso. Agora Jesus, eu quero voltar ao texto. Jesus está em Jerusalém, sai de Jerusalém, vai repousar em Betânia, sai de Betânia, na segunda de manhã, agora está voltando novamente para Israel, Jerusalém. E enfim, irmãos, ele está andando, Jesus está andando com seus discípulos, e a Bíblia diz que essa figueira estava à beira do caminho. O que é a beira do caminho, irmãos? É lugar de destaque, onde todo mundo passa e vê, Você vê que tem uma história aqui de um cego, que ele estava à beira do caminho. Essa beira do caminho nós também podemos usar para pessoas que estavam indecisas entre Deus e o mundo e Deus. A beira do caminho, porque Jesus é o caminho. Eu já ouvi uma mensagem esses dias, eu fiquei atribulado apresentando Jesus como uma estrada. E quando eu pego uma estrada, ela tem várias vias. Por exemplo, você pega a imigrante aqui, tem uma via que te leva para a Praia Grande, para Ubatuba, para Leutiota. Então Jesus não é estrada nem rodovia. Jesus é o único caminho que leva eu e você diante do Pai. Então esqueça essa história de estrada, porque uma estrada leva a gente a muitos caminhos, a muitos destinos. Mas Jesus quer levar a sua igreja ao céu, ao lugar de origem. Então Jesus é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai se não por Ele. Não é Pai, vem ao Pai se não for por Ele. Então, irmãos, agora Jesus está com fome. Ele viu uma figueira bonita, cheia de folhas, e ele quer fruto. Ele está com fome. Não se mata a fome de alguém com folha, se mata com fruto. Jesus chega diante essa figueira, pastor Jerry, meus pastores. Jesus começa a abrir ela, procurando um figo sequer, e não acha, só folhas. E quando Deus me revelou essa palavra, irmãos, eu entendi que essa figueira é o nosso relato, é a minha vida e a tua vida muitas vezes. Não tem fruto nenhum, é só folhas, parece palha seca,
dizendo que é de Deus, mas não tem Deus. Fala que Deus fala, mas Deus não está falando. Profetiza, fala bonitinho, mas Deus não é só no negócio. Se você entender essa mensagem assim, ela vai ficar pequeno demais hoje. Gênesis 3:7, a Bíblia diz que o primeiro Adão foi até a figueira buscar folhas. Ele tinha pecado. Agora ele vai se esconder diante de Deus. Até parece que uma folha esconde alguém diante de Deus. Paulo diz aos 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 47, ele vai falar sobre dois Adão. O Adão do Éden e Jesus Cristo como o segundo Adão. Ele diz que um Adão nos separou de Deus. Ele diz que um Adão nos levou novamente diante de Deus. Ele diz que o primeiro Adão era animal. Ele diz que o outro é espiritual. Ele diz que um é terreno e o outro é celestial. Então o primeiro Adão foi na figueira buscar folhas para se esconder. Mas o segundo Adão, ele quer ver em você frutos. E se o Espírito Santo de Deus está na sua vida, você vai olhar para a sua irmã nesta noite e você vai ver fruto. Não é folhas, é frutos. Glória a Deus. Houve um tempo, pastor, a Bíblia vai dizer em Números, capítulo 16 ao 17, se não me falha a memória, que Deus tinha dado os mandamentos a Moisés. Moisés, irmãos, foi o homem que mais jejuou na Bíblia Sagrada. Se Jesus jejuou 40 dias, 40 noites, Moisés foi 80 dias, 80 noites. Deus dá as duas tábuas com os 10 mandamentos a Moisés. Moisés está 40 dias, 40 noites orando a Deus. Moisés sai daquele particular que ele estava tendo com Deus. Quando ele chega lá, está Arão e o povo lá adorando um bezerro de ouro. Moisés se assusta com aquela coisa e deixa as duas tábuas cair, elas se quebram. Moisés tem que voltar a ficar mais 40 noites, 40 dias orando a Deus, para Deus dar os primeiros, dar os passos, dar as segundas tábuas de novo. E é interessante que as primeiras tábuas, meus pastores, Deus deu para Moisés sem ele fazer nada. Porque ele deixou as duas tábuas cair, quebrar, pastor. Aí Deus dá uma ordem para Moisés, fala assim: Moisés, agora você vai procurar as duas tábuas e vai lavrar. Você está vendo quando a gente pede algo que é de Deus, depois para você conseguir, você precisa pagar um preço. Você precisa passar um processo. Mas eu não quero entrar por essa linha teológica. Eu quero entender, eu quero explicar para você que quando Moisés sai, pastor, Moisés precisava da regra, os mandamentos de Deus, pastor Jerry, ao povo de Israel. E diz que quando o povo olhava para Moisés, para o rosto de Moisés, ninguém podia ver Moisés. Porque Moisés estava ali, o Cristo sustentou esses 80 dias, 80 noites, Moisés orando, sem comer e sem beber. Homem nenhum, mulher nenhuma consegue ficar esse tempo todo. Então a glória de Deus segurava a carne de Moisés para não perecer, não feder, não ser destruída. Era a glória de Deus. Então Moisés sai lá de dentro e está refletindo a glória de Deus. Ninguém podendo ver Moisés, Moisés coloca um véu. Aí agora ele pode falar com as pessoas, com o povo de Israel, e passar a ordenança de Deus ao povo de Israel. Mas isso é muito interessante, porque aquela glória está refletindo em Moisés por um determinado momento. E Moisés está com o véu, pega essa. Moisés está com o véu, falando com o povo de Israel, dizendo: olha, Deus quer isso, olha, Deus quer isso, Deus me passou isso, Deus mandou eu te falar isso. E Moisés está com o véu. Só que a glória está passando. E Moisés continua com o véu. A glória está acabando e Moisés continua com o véu. A glória acabou e Moisés continua com o véu. Moisés se sentiu muito importante durante um tempo, pensando que a glória de Deus ainda está
história daqueles língua grande que anda falando de pastores por aí. Segura o glória aí, depois você dá lugar. Irmão, se levantar contra a liderança não é coisa boa. Não é boa. Pode falar. Deus viu uma murmuração, o povo de Israel não queria aceitar a ordenança de Moisés e Arão. Então ele se levanta fortemente contra a liderança de Israel. E o que acontece? Deus chega até Moisés e fala assim: Moisés, tu vai pegar as varas das 12 tribos. Nessas varas tu vai escrever o nome de cada tribo que está essa vara aí. Tu vai deixar dentro do tabernáculo, e essas varas vai passar a noite. E aquela que eu florescer, Moisés, esse cabo vai ter um grande negócio comigo. E eu fico pensando, o presbítero Robinho, porque só a vara de Arão floresceu e deu amêndoas. E as outras 11? Por que não aconteceu nada com as outras 11? Vara seca, sem sentido, sem autoridade de Deus, sem a presença de Deus, fora de Deus, mas não tem Deus, agora Deus, mas não tem Deus, vamos para Deus, mas não sinta Deus, vara seca. Mas nesta noite, Jesus tem algo para fazer neste lugar, as vidas neste lugar, dá lugar para Deus nesta noite. Sabe o que me chama a atenção nessa história dessa figueira? É que é o seguinte: eu vi tantos milagres positivos de Jesus. Eu vi Jesus ressuscitar morto. Lázaro, saia para fora, Lázaro, saia. Eu vi Jesus fazendo uma cidade ali em Naim, aquela viúva de Naim, ressuscitando o filho dela. Antigamente, irmão, o cemitério era fora da cidade. Não era dentro da cidade igual nós temos hoje, de Diadema, do Eldorado, Vale da Paz. Há quem diga, meus pastores, minhas irmãs, meus irmãos que me ouvem, se aquela mulher saísse fora da cidade com aquele menino, ela não poderia retornar mais. Acabou a história daquele menino. Então Jesus chega lá antes dela sair da cidade. Vocês leiam o texto, obreiros, você vai ver que não chegou a sair da cidade. Foi na porta da cidade. Então Jesus impediu, porque se saísse uma vez não entrava, pastor Jerry. Então Jesus conhecia a cultura judaica, Jesus sabia de tudo. Não sabe de tudo. Jesus se conhece, Robinho. Jesus conhece a cada um que está aqui nesta noite. É por isso que você vai ver cada uma dessa fala que eu vou falar nas 7 igrejas da Ásia que está no livro do Apocalipse. Jesus dizendo: eu te conheço. Eu sei as tuas obras. Eu sei onde tu habita. Eu sei a tua tribulação. Eu sei que tu não é frio nem quente, mas tu é molho. E eu vou vomitar-te da minha boca. A opção, irmão, é ser crente, é ser frio ou ser quente. Você não tem opção para ser morno. Mas tem muitos que é morno. No culto é quente, né? Lá fora é morno. Aí Jesus está dizendo: olha, lá na igreja de Sardes, irmão, Apocalipse capítulo 3, versículo 1, o que faltava naquela igreja? Alguém pode ler o capítulo 3, versículo 1? Eu gosto de ensinar a palavra, irmão, lendo a palavra. Aqui na igreja católica, só pode ler, porque só o padre toma a hóstia. Por quê? Não, todo mundo toma a hóstia, né? Só não bebe do vinho, né? Por que ninguém bebe do vinho lá? Deus faz acepção de pessoas? E por que os outros não bebem? Por que? Só o padre. Apocalipse 3:1, meu pastor. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus
e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome, que vives e está morto. Há muitos dizendo que está vivo, mas está morto. Sabe o que faltava nessa igreja, meu pastor? Crente redimido e crente regenerado. O que é redimido, pastor Géry? É aquele que consertou seus erros. O que é um crente regenerado? É aquele que tem uma vida com Deus. Então, em nossas igrejas, muitas vezes falta crente redimido e regenerado. Aleluia! Parece que está vivo, mas está morto. Aos olhos dele, está tudo bem. Jesus chegou lá e falou: não, está tudo bem. Está tudo mal. Precisa melhorar. Então, irmãos, voltando ao assunto aqui, é muito interessante esse texto. Eu precisava de 1h30 mais ou menos. Agora, siga comigo esse raciocínio. Porque no meio de tanto milagre positivo, agora nós vemos um milagre negativo. Se ele é o autor da vida, agora ele está matando. Ele está matando uma figueira. Ela estava viva, não estava? Mas com a aparência de vida, ela já estava morta. Você vê que o juízo de Deus não muda o estilo de vida que você vive aqui. O juízo de Deus não muda, pastor. Sabe por quê? O que é que Jesus vai dizer nessa história? Ó, do jeito que você estava aqui, tu vai ficar na eternidade. Estava sem produzir frutos aqui. Jesus falou: tu vai ficar na eternidade. Seca, maldita. Jesus não precisou nem amaldiçoar aquela figueira, ela já estava amaldiçoada, vivendo uma vida que não era mais dela. É por isso que Marcos diz que não era tempo de filho, mas ela estava parecendo que tinha filho. Isso é história de muitos crentes do século 21. Parece ser filho de Deus, mas é filho do cão. Parece que adora, mas é mentiroso. Pastor, quando eu digo que eu sou espiritual e não sou, eu sou mentiroso. Quando eu participo da Santa Ceia, eu não discerno o corpo e o sangue, é uma mentira. Eu sou mentiroso. Quantos crentes não sabem o que é discernir o corpo e o sangue? Entra aqui amargurado, com raiva da liderança, de cara feia, e eu vou participar da ceia. Ei, pare com isso, engrandecendo. Deus está falando aqui nessa noite com pessoas. Não dá. Isso não pode acontecer. Mas acontece. Briga com o irmão, o marido briga com mulher, discute. Aí quando chega aqui, maior cara lavada. É verdade. Pega no pão, pega no sangue. Na leitura de Coríntios, na leitura da Santa Ceia, Paulo está dizendo: é por causa disso que existem muitos mortos e doentes e que já dormem. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Aonde estão esses mortos? Estão no cemitério ou estão no nosso meio? Paulo está dizendo que está no nosso meio. Hã? Onde estão esses doentes? Estão lá em Pirapora esperando a morte chegar? Estão aqui dentro adorando a Deus. Adora a Deus hoje, amanhã pega. Adora a Deus hoje, amanhã. Ah, só Deus sabe o que ele vai aprontar. Verdade. Paulo diz que está no nosso meio. Está no culto da Santa Ceia. Aí Jesus chega diante dessa figueira e diz assim: olha, já que você teve uma vida de mentira, tu dizia ser crente, né? Mas tu não tinha nada de crente. Tu ia para a igreja lá, saia fofocando, falando da vida do pastor, da mulher do pastor. Tu nunca foi para me buscar. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus denunciou essa classe dessas pessoas. Sabe quando ele denunciou? Quando ele diz assim, ó. Quando ele vai dizendo, quando ele falou aqui, ó, para nós aqui. Ele diz: olha, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu. Por que não vai entrar no reino do céu? É porque não tiveram uma vida com Deus. Era vara seca, era uma figueira só com folha, nunca foi achada fruta. Mas Jesus nessa noite está procurando fruto em vida
só é glorificado quando eu produzo fruto. Não é folhas, é fruto. Porque tem de crente aí que está cheio de folhas. Aleluia! Para quem, Robinho, você acha que Jesus vai dizer na eternidade: apartai-vos de mim que eu não conheço? É quem já estava apartado dele. Deus estava falando uma coisa, estava fazendo outra. Propaganda enganosa. Põe a boteira, uma gravata. Agora eu sou um homem de Deus. Saía de casa antes de dar uma surra na mulher. Eita! E vinha adorar Jesus. O marido sai, a mulher está excomungando, amaldiçoando a vida do marido, contando para a vizinha coisas particulares que não devem falar para ninguém. E aí? Eu estou com Deus, eu vou passar a eternidade com Deus no céu. Eu sei que céu é esse, a boca da onça. Deus não tem negócio com essas pessoas. A Bíblia diz no Evangelho que Deus não ouve pecador. Eita! Ele não ouve. Eita, glória! Então Jesus vai dizer: apartai-vos de mim. Aí muitos vão chegar lá, Robinho, e dizer: olha, Senhor, em teu nome eu profetizei. Jesus vai falar para ele: mas foi meu nome. Não foi tu, querido, foi eu. É meu nome que tem poder, a minha palavra que tem poder. E quando eu falo, demônio se cala, ele tem poder a mais falar. Foi eu, não foi você. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14 diz que mais se perde do que se salva. Muitos trilham um caminho largo e pouco estreito. Jesus nunca amaldiçoou essa figueira. Ela já estava amaldiçoada em si. Os discípulos voltam depois daquela manhã, voltam no dia seguinte, e ela estava seca, até a raiz, irmão, diz que não havia vida. Aleluia! É isso que Jesus fala. Ou nós teremos uma vida eterna com Deus nos céus, ou passaremos uma eternidade mortos longe de Deus. Não tem medo. Quem é você? Quem somos nós? Quem é o pastor que está pregando nesta noite? Que tipo de figueira nós somos? Aleluia! Tem frutos ou só folha? Eu conheço um monte, irmão, está cheio de folha. Um monte, não estou julgando a vida de ninguém, não. Você conhece a árvore pelo fruto que ela dá. Aleluia! Jesus nos ensinou isso. O que é que Jesus queria nos ensinar nessa passagem dessa figueira? A primeira era contando a história de Israel. Que Israel estava fora dele, que Israel tinha adulterado os seus mandamentos, que Israel não tinha uma vida com Deus. A primeira coisa que Jesus quer nos ensinar é essa. A segunda coisa é o quê? É que Jesus quer que nós olhamos para essa história e nós mude a nossa história. Chega de folhas, irmãos. Chega de palha. Aleluia! Tem muita palha no nosso meio. Paulo diz sobre a palha, a madeira e o feno. Ela fala sobre o ouro, a prata e as pedras preciosas. Na tipologia bíblica, o que é o ouro? A glória dele. O que é a prata? É a nossa salvação. O que é a pedra preciosa? As escrituras, a palavra dele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está aqui nessa noite. Ele está falando com pessoas que não dá para continuar assim. Deixa essas folhas de tira figo e o Pai vai ser glorificado através dos nossos frutos. Aleluia, Pai! Irmãos, eu estou fazendo um estudo, pastor Jerry, Deus te abençoe. Essa revelação com o pastor Jerry foi adquirida na hora, não foi estudada, não foi herdada, foi na hora, Deus deu para ele. Eu tenho um convite, irmãos, para no final do ano, para a glória de Deus, eu estar no Canadá, em Toronto. Glória a Deus! Deus te honrou, pastor Jerry, Deus abençoe. Ficar aí 3 dias lá, se assim for da vontade de Deus. Vamos seminário para obreiros, para a glória de Deus. E lá, pastor Jerry, pode surgir muitas coisas boas lá, porque o pastor de lá, ele é muito abençoado. Que Deus te abençoe. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, fica firme.
Falta 4 profecias para Jesus. Eu falei esse dia na rádio, 4 profecias para Jesus voltar. Se nós for percorrermos, irmãos, antes de Jesus sair do nosso meio, ele deixou cerca de 118 profecias. Só falta 4. Aleluia! O livro de Apocalipse, Robinho, uma boa parte dele já se cumpriu. Já se cumpriu. 4 profecias. O que ele diz em Amós 4:12? Olha só, irmãos. Eu quero que você acompanhe comigo, porque muitos entendem esse texto errado. Eu vou encerrar, irmãos. Amós 4:12. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrar com teu Deus. Pastor, infelizmente estão usando esse texto hoje para dizer que Deus vai ter um encontro bom com a igreja, com muitas figueiras que só tem folha. Agora eu quero oferecer para vocês um pouco desse contexto, desse texto que nós acabamos de ler. Olhem comigo, versículo 10 e o versículo 11. Tá? Você nunca fique baseado no único versículo e diga que é bênção, porque aqui é um sinal de maldição. Deus está dizendo que esse encontro não vai ser bom, esse encontro é ruim. Não é bênção, é maldição. Não é salvação, é perdição. Olha o que ele diz assim, ó, versículo 10: enviei a peste contra vós, de maneira do Egito, o vosso jovem matei a espada, e os vossos cavalos deixei levar presos, e o ferdor dos vossos arraiais fez subir as vossas narinas, contudo não voltaste para mim, diz o Senhor. O versículo: advertis algum de vós, quando Deus subverteu a Sodoma e a Gomorra, e vós fizeste com unção, arrebatado de fogueira, contudo não voltaste para mim, diz o Senhor. Aí no 12, Deus está dizendo: olha, te prepara, ó Israel, para vocês terem um encontro comigo. Deus está dizendo aqui a essa nação, Deus fala para mim e para você hoje. Deus está dizendo: olha, eu enviei a peste contra vocês. Eu permiti que o inimigo de vocês tirasse o cavalo de vocês. Olha, eu permiti que algum de vocês fosse levado à escravidão. Ele está falando do Egito, a escravidão. Ele está dizendo: olha, eu permiti que algum de vocês saísse do seu meio. Um exemplo: eu permiti que alguém morresse no meio de vocês, para vocês poderem me adorar. E vocês não quiseram isso. Agora vocês se preparam, porque você vai se encontrar comigo. Não vou usar mais carro, não vou destruir, não vou deixar vocês mais presos. Agora você vai ter um encontro comigo. Você vai saber quem eu sou de verdade. Agora eu não uso a natureza, eu não uso o sistema deste mundo. Agora é eu que vou encontrar com você. Se ele está usando o sistema deste mundo contra nós, agora ele vem pessoalmente. Então o encontro não é bom, não. Não é bênção, não. É, Deus. Ele está dizendo: olha, eu adverti vocês em vários meios. Vocês viram essa Covid aí, irmãos? Quantos irmãos não partiram, Roquinho? Quantas famílias não choraram por perda? Está aqui, dentro desse meio, se cobrindo nos dias de hoje. Deus está dizendo: eu enviei a peste de vocês, a Covid aí. Vocês usaram máscara, ficaram com medo, lavaram as mãos, mas vocês não me temem. Porque tinha de crente com medo da Covid e não tem medo de Deus. Eu não consigo entender. Glória a Deus. Usaram máscara, mas não mudaram o caráter. Eu não consigo entender. Não podia nem dar um beijo no marido, não podia nem dar um beijo na mulher. Sai daqui, ó, Covid. Mas continuava pecando. Fechava a boca lá com máscara, mas continuava falando na vida dos homens.
É muita miséria, irmãos. Deus tem coisas firmes e grandes para nós nessa noite. Fica firme, obedeça, se santifique, fale a verdade e Deus vai te honrar em nome de Jesus. Uma salva de palmas para o nosso Senhor essa noite, pastor. Jesus também. Quem não pode dar um glória a Deus aí, irmão? Deus é minha, irmão, bate a Deus. Deus é poderoso, bate a Deus. A Bíblia diz aqui, Apocalipse 3:11: eis que vem sem demora. Guarda que tu tens para que ninguém come. Jesus vai voltar com o ladrão, eu e você não sabemos nem o dia e nem a hora do ladrão de Deus. É assim, como o ladrão vai cadê alguém, ele não avisa não, o ladrão de Deus. Ele entra de repente. É assim a volta de Jesus, o ladrão de Deus. Quem tem ouvido hoje do Espírito Santo dizer a igreja aí você nesta noite, glória a Deus agora. Quando o pastor falava da árvore ali, aleluia, só tinha folha, glória a Deus. É muitos crentes assim mesmo. É aqueles que abraçam aqui agora, nós estamos juntos, nós ver as costas, mete o pau de vocês e correr. Tem muitos assim, glória a Deus. Nós nos vemos, mas Deus vê. Porque os olhos de Deus não chamam como um chamo de fogo, contempla tudo que passa do céu e sobre a terra, glória a Deus. Tem que ser diferente. Quando as pessoas reagem comigo, contigo, louvado a Deus. Faça diferença, louvado a Deus, porque você tem um dono. Quiser ela por você, quiser ela por mim, louvado a Deus. O diabo quer que você saia do foco. O diabo quer que você age como as pessoas agem comigo e contigo, louvado a Deus. Mas a Bíblia de Êxodo 14, eu vou pelar por vós, por vós farei. E em 46, aquetais, sabe, eu sou Deus, sobre o céu e sobre a terra, ó Deus. Um dia a justiça vai vir, vai vir muito, ó Deus. Fica ligado, igreja, ó Deus. Deus falou comigo, contigo nessa noite, ó Deus. Eu peço que os obreiros aqui façam morrer bom aqui em nome de Jesus Cristo. Caramba, no Senhor, tinha as cadeirinhas para mim, em nome de Jesus. Eita, caramba, no Senhor, vai levar. Oh, glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Vamos, pastor, gente, vamos, em nome de Jesus. Fica com medo lá dos machos todos. Quem sentir passar no corredor, não. Ajuda aqui, pastor Jesus, obreiro. Hoje em nome de Jesus. Glória. Quem sentir de passar, passa no nome de Jesus. O dia eu fazer das irmãs, a aula das irmãs também, pastor. Glória a Jesus. Passa o corredor aqui, irmão. Fecha aí, em nome de Jesus. Aí. Vai na fila, igreja. Vai na fila aqui, em nome de Jesus. Pode dizer, olha aí, pode ligar a igreja agora aí.